Fala galerinha aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Gente, a pessoa, não posso nem falar, a culpa é do meu pai que me fez cruzeirense. Mas não é, porque eu que sou fanática e tal pelo Cruzeiro. E não assiste jogo e tal, mas né, perdeu, ganhou pra ele, né, assim, acompanha, né, claro, vai em jogo e tal, né, mas não é tão fanático igual eu, então não posso nem culpar ele. Ai, tá difícil a situação, viu, gente? Bom, eu vou falar sobre o jogo de ontem, né, do Cruzeiro contra o Flamengo, que o Cruzeiro foi eliminado, né, da Libertadores. É um time sem raça, sem brilho, né, sem, que não competiu, né, assim, e não dá pra entender o porquê de não ter competido, né? E, assim, falando do jogo, né? O Cruzeiro teve poucas oportunidades, né? E não teve domínio de bola, igual eu falei, né? Foi um time sem coragem, né? Assim, que não, né? Levou, jogou uns 15, 20 minutos sendo generoso, assim, porque principalmente, né? O primeiro tempo, assim, foi um amplo domínio do Flamengo. A questão, assim, não acho que não é ganhar ou perder, é a forma que foi, né? Igual eu falei, vamos dizer assim, sem competir, né? E a gente tá cansada desses jogos assim, né? O Cruzeiro na Sul-Americana, contra o Corinthians na Copa do Brasil. Teve a oportunidade lá do Atlético não se classificar tal e não fez isso, né? Teve. E essa, né? Então vem colecionando jogos assim que você fala, não, esse time vai dar raça tal, né? A gente vai classificar. Mas não acontece, né? Vem acontecendo que a gente espera. Não, vai ser o time nesses jogos, né? É um time que né? Não vai competir. Não sei que, né? Não, acho que não entende o peso da camisa nesses jogos, né? E é uma torcida, né? Acostumada com esses jogos, igual o Santos do Pelé, né? Quem era favorito? Claro que era, né, o Santos. No jogo da Libertadores lá também, que a gente ganhou nos pênaltis do Flamengo. Quem era favorito? Claro que era o Flamengo, mas não, a gente calou o Maracanã. Então, não tem como, não vão conseguir, né, tirar esse DNA do Cruzeirense, que é de acreditar. O Cruzeirense vai acreditar nesses jogos, principalmente nesses jogos improváveis, assim. Igual, é normal pro torcedor cruzeirense saber que, né, o Cruzeiro normalmente, né, a gente sabe que sorteio, né, o Cruzeiro sempre pega os times fortes, né, e quando foi campeão passando por esses times fortes que eram favoritos, e o Cruzeiro não sendo, né? E que o Cruzeiro, né, é conhecido como terror do eixo. Então isso não, né, tá no DNA do cruzeirense. Mas parece que tem jogadores aí que não estão entendendo o peso dessa camisa, o peso que esse jogo representava. Né? Não era só um jogo simples, né? Principalmente, eu acho que pelo que o Jardim tem, né, falou tal. Eu achei, né, falou dos jogadores tal, né, tipo, como se os jogadores não fossem bons. Acho que a torcida, né, ficou mais sentida, né, achou um desaforo do que os próprios jogadores, né, não dá pra entender isso. Acho que a torcida fica mais indignada com o que o Jardim falou do que o próprio, né, do que o próprio jogadores, o Pedrinho também, acho que já deve buscar alguma forma, alguma coisa para que o Jardim não cite mais o Cruzeiro em nada, assim, porque instalou uma questão que não dá nem para ouvir a voz, né, que o torcedor já fica, não, né, já, né, não quer que o Jardim toque no nome da instituição. Então, né, os jogadores não entenderam isso, acho que não entenderam, não todos, não entenderam o peso da camisa e do próprio jogo que representava, né? Você há quanto tempo aí tava sem disputar a Libertadores e tal, né? E um jogo desse tamanho, né?
disputar dessa forma, assim, sem coragem, é de deixar o torcedor desanimado mesmo, porque vem de outros jogos fazendo isso também. Em relação ao jogo, não disputou, acho que uma partida muito ruim do Gerson, não sei o que acontece, não joga, meu filho, já percebeu que tem alguma coisa contra o Flamengo, sei lá, o Chácara seu né, desalinha, os astros e tal, mudam, porque não tem condições nesses jogos do Gerson contra o Flamengo, não joga. Matheus Pereira também, acho que né, esse jogo acabou tentando, mas não deu nada certo, que tentou também, sim, né, e a gente dependia muito do jogo bom dos dois, né, e não aconteceu. É, outra, do Matheus Pereira, até eu acho que aí fica nessa questão de que muita gente quer falar mal mesmo e tal, por causa da. Mas tem outros ídolos que a gente sabe, assim, que às vezes também alguns era. O Matheus Pereira é importante pro Cruzeiro, né? E foi importante desde que chegou. Acho que se não chegou também, né? A gente passou por alguns perrengues que se não fosse ele também, né? A gente não conseguiria, igual aquele empate contra o Fluminense e tal. Então ele é importante. Eu acho que ele tem essa consciência, tem a chefe coletiva dele é melhor pós-jogo. Ele tem a consciência de que tá devendo, assim, por vestir. Ele sabe o tamanho que é vestir a camisa 10 do Cruzeiro. Mas aí Gerson, tal, Fabrício Bruno também, que coletiva depois, né? Não jogou bem, tal, Fabrício Bruno. É, e ainda fala dessa questão de torcer pro Flamengo. Ele, Pedrinho, né, como dono do Cruzeiro, acho que não deveria ter falado isso. Foi até uma entrevista protocolar do Pedrinho, mas aí, né, do final, com tudo falando dessa questão de torcer pro Flamengo e tal, né? Ele é dono do Cruzeiro, ele não é dono do Flamengo, e tinha 10 minutos que o Cruzeiro tinha sido eliminado por esse Flamengo. Eu quero é que o Flamengo não passe para da próxima fase, que não ganhe, né, Libertadores, que não ganhe Brasileirão, e não quero saber de Flamengo em campeonato nenhum, assim, eu quero saber do meu Cruzeiro, e aí vem falar de Flamengo, não gostei, né, eu acho que o torcedor também, né, não gostou, e acho certo o torcedor não gostar. É, e uma coisa em relação ao jogo, laterais também ali não deu certo, né, eu acho que o Arthur Jorge até pensou, não questiona a questão do que ele pensou, às vezes colocando o Ian e o Rojas, né? Mas o Ian, assim, né? Aí não tem muito o que comentar, porque a gente né, cria aquela esperança de que vai voltar aquele Wigan que a gente tava vendo e tal, mas aí, né, vem esses jogos, vem alguns jogos e mostra que não. É o que a gente. O Wigan é essa coisa que a gente tem. Não vai entregar um tanto a mais assim mesmo, não. Então, ele pensou que talvez poderia ter isso, principalmente pelo Wigan ter feito jogos antes bons, sim. Ele não estava fazendo maus jogos, mas a gente sabe que não vai ser todo, né? Vai ter essa inconstância. Então, acho que ele poderia eu já teria votado nas substituições com o Fagner e com o Vijalba. O Vijalba, eu acho que essa questão de não ser a posição dele, que seria improvisação, e tinha o Rojas, né? Que veio gastando uma grana, então, né? Acho que por isso também que ele pensou nessas posições, assim, e não colocou, né, no início. Mas eu acho que poderia ter já no segundo tempo colocado eles, e eu achei que foi. Quando o Fagner entrou bem, assim. Aí, igual eu falei, partida de Gerson e tal, né, muito pífia. Marcação também, não, os gols que toma, né, a bola principalmente do segundo gol tava com o Cruzeiro, né, e saída de bola de pé com o Otávio não dá, gente.
dá chutão pra frente, mas para o lado não dá. Eu acho que teve, eu não sei se foi Cruzeiro Stats, algum coisa, ou essas que fazem, pontuam, né, escanteio, essas coisas, não teve um que acertou. Todos acabou o Flamengo conseguindo, né, ou o Cruzeiro perdendo, ou dando lateral para o Flamengo, que foi no segundo gol principalmente. Então não dá, né? E no primeiro gol também, no primeiro jogo também, né, acabou que foi, né, para essa falta perto ali que acabou acontecendo o gol também. Então não dá para sair com essa bola, né, com bola no pé. Não dá. Se for chutão pra frente, pro lado, joga pra frente mesmo com direção pra frente, porque pro lado não tá dando certo. Mas eu achei que foi o Otávio, assim, não comprometeu, foi um dos que, acho que ele, né, Otávio, Wesley, teve um vídeo dele, né, sendo consolado pelo Matheus Pereira, sentiu. Matheus Pereira também sempre sente, acho que por ser torcedor, e acaba sempre estando emocionado e tal, né? E o Romero, que sempre sente também, assim, sempre que foi os que entendem, né, o que é ser Cruzeiro, assim, mas não adianta, né? A gente precisa de um time, não de dois, três que entendam que é ser Cruzeiro, porque aí senão vai ficar nisso, né? Se não sai do lugar, se fica rodando ali e tal, e não vai ser campeão. É, acho que tem que mudar a mentalidade e tal. Não sei o que acontece com esse time que nesses jogos tem dado né, tem tido esses problemas de não jogar, não dar o sangue no jogo. Se é essa questão dessa, sei lá, não dá pra entender, assim, né? Igual eu falei, né? Que jogador não sonha jogar um jogo desse pra fazer uma partida dessa? Assim, é vergonhoso, né? Que jogador não quer jogar uma partida dessa, né? Partida de jogar Libertadores. É, e aí faz, né? E aí o time não joga, né? Assim, né? Não joga, assim. Então tem que investir, né? E não é desse jogo, né? Igual eu falei, já vem de jogos pra atrás, assim, e é talvez essa questão dessa amorosidade do Pedrinho com eles, né, também acaba prejudicando, porque salário em dia eles têm, né, a estrutura da Toca tem melhorado cada vez mais, né, estão ali numa situação financeira estável, tal, né, então eles têm, né, tudo do bom e do melhor, né, eles têm que buscar esse algo a mais, porque eu acho que é isso que muitos ali têm que entender. Tá bom, tá perfeito, mas tem que ter algo a mais, porque, né, tem que ver aquilo ali como o jogo da vida. Você quer ser campeão, quer tentar uma Copa do Mundo, né? Se não tem aspiração para ganhar título ali, meta do ano, campeão, não é disputar Libertadores, não é campeão da Libertadores, mesmo. Colocar como campeão, não é disputar tal, e disputando e melhorando, por exemplo, segunda. Se jogador não coloca campeão, coloca só meta disputar quarta, segunda, aí, né, tem que ter mudança mesmo e drásticas internamente. Né? Se não tem essas projeções, essas expectativas, tá errado, né? Não é possível, igual eu falei, né? Disputar uma Libertadores é o sonho de todo jogador. É entender que é o jogo da vida. Um vai sair derrotado, o outro vai sair vitorioso. Né? E eu espero que. Você vai esperar o quê? Você vai ser amoroso, deixar o outro passar igual, né? O Gerson dando um picotinho no gol ali da Arrascaeta, né? Você vai dar passagem pro outro, então você vai ser bonzinho, né? Não dá pro Pedrinho, igual eu falei, essa bondade assim, do Pedrinho talvez seja prejudicando, que aí os jogadores não estão sentindo a pressão, não estão sentindo as derrotas, né? Então, como se não, derrotamos, sentimos assim, dó e tal, fica ali pensando, 2 dias, mas aí depois, ó, tô tranquilo tal, pelo menos disputamos tal, aí tem ano que vem, quem sabe?
né? Aí tem questão de. Tem Copa do Brasil aí, que aí é um time menor tal. E se disputar assim com o Atlético, eu não, né, não sei se passa, né? Eu acho que tem condições de passar, sim, é um time melhor, mas se jogar igual jogou contra o Flamengo, né, vai ser jogo difícil. Então, assim, tem que ter uma pesada consciência aí, uma informação. Pedrinho também parar com essa amorosidade e tal. Contrata alguém para cuidar dessa parte, assim, porque não tá dando, assim, né? E a nossa sorte que eu acho que o Arthur Jorge é um técnico bom, qualificado, que acho que, né, teve. A coletiva foi coerente, assim, com o jogo. Ele falou que no primeiro tempo mesmo não competiu, sim, que o time não competiu, então tem uma coerência. Mas não adianta você ter só o técnico, né? Bom e se não tiver jogadores comprometidos que entendam o peso da camisa, porque é o jogador que tá no campo, o treinador não entra em campo, né? E o treinador vai falando tal, cabe ao jogador ali assimilar tal, né? E se o jogador ali não entender o peso da camisa tal, vai ficar difícil, porque, né? O torcedor, cada torcedor tem sua especificidade e o torcedor do Cruzeiro também tem a sua, de ser esse que sempre tá em busca de, né, foi um que sempre esteve disputando títulos, tal, né, igual o maior campeão da Copa do Brasil, conhecido como, né, o terror do eixo mesmo. Então, os jogadores vão ter que entender esse peso dessa camisa, né, se não é buscar outros mesmo, assim, e é isso. Eu acho que uma coisa boa que não dá pra tirar do jogo é o Guti da Costa, que entrou bem, assim, eu acho que não tentou, assim, pelo menos. Isso, só do Lúcio da Costa, mesmo o João Costa também não, não teve pouco tempo para se mostrar, assim, mas no final ele tomou uma chegada ali, então eles foi tentar ali ir para cima do cara, mas nem apareceu os outros jogadores para entrar também, então é complicado assim, né? Igual eu falei, tem jogadores que se esconderam do jogo, né? Não dá para entender como se esconde no jogo de Libertadores, que é o jogo que todo jogador sonha, né? E agora é pegar os cacos, que eu acho que não é uma derrota fácil, porque eu acho que o torcedor, né, é incrível. Entenda, no próximo, né, Globo Repórter, torcedores que acreditam mais do que os jogadores na classificação, porque fica sempre essa sensação de que os torcedores acreditam mais na classificação do que os jogadores, né? Então é pegar os cacos mesmo e tal e ir para, né, tem Flamengo de novo nesse sábado e quem sabe ganhar, né? E tem os jogos da Copa do Brasil na terça já, que também vai ser jogo difícil, e na outra, né, terça e terça, e passar dessa fase da Copa do Brasil e buscar esse título também, que eu acho, esse time, eu vi um comentário, esse time deve, né, um título para essa torcida, porque depois, igual eu falei, desses tantos vexames, esse time deve um título para essa torcida, assim, e começar a encerrar alguns ciclos e tal, porque a gente já viu que tem que ocorrer mudanças, assim, né, nesse time mesmo, nesse time e tal, nessa postura desse Cruzeiro, né, não é esse Cruzeiro que o torcedor tá acostumado, um Cruzeiro que vai, acredita mesmo, pode ser, né, se fosse time Cruzeiro contra Bayern de Munique, contra Paris Saint-Germain, o cruzeirense vai acreditar que é possível passar. Então, se de jogador, né, tem que tá ali, não acredita e tal, pula fora, né? Porque esse é o DNA do Cruzeiro, de ir lá e conquistar na unha, de calar, né? Já calou Itaquera, já calou Maracanã,
Então, é um time que muitas vezes surpreende o adversário. Tanto que os flamenguistas davam. Tinha questão, claro, a gente tem elenco, mas eles não davam tanta também certeza de que. Eles lembram, né, da Copa da Libertadores e tal, então não estavam confiantes, mas também tinha aquele pezinho, aquele respeito com o Cruzeiro. O Cruzeiro é respeitado. Os outros times parece que tem mais respeito tal com o Cruzeiro do que os próprios jogadores, alguns ali, né, temem. Os outros times temem mais do que os próprios jogadores ali no jogo. Os outros jogadores acham que não, o Cruzeiro pode aprontar alguma coisa tal, do que os próprios jogadores acreditam que possam, né, aprontar alguma coisa. Não sei se às vezes mudar, não sei se tem psicóloga, mas no departamento tinha uma época que eu acho que tava, né, quando era com jardim e tal, agora eu não sei se tem ou não, mas às vezes também vai ter que ter uma reunião aí do elenco, com comissão e tal, todos ali pra ver, pra, né, juntar as forças e ter essa força e entender esse peso dessa camisa. Bom, foi o vídeo, nesse desabafo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem também o que vocês acharam do jogo e tal. E até o próximo vídeo.